Saudações. Boa tarde. Eu tava na Dona Mãe, né? Ela tá meio dodóizinha, então fui lá ficar um tempo com ela. E, bom, eu tava falando sobre a questão dos refugiados, que é um problema do mundo contemporâneo. A verdade é que o capitalismo, ele desestabiliza as sociedades, certo? Para criar o seu principal instrumento, o caos. Porque a questão não é o caos ser uma ferramenta de dominação dos Estados Unidos ou dos anglo-sionistas do modo geral. Por exemplo, o imperialismo britânico. A questão é que é o sistema econômico que precisa do caos para sobreviver. Um mundo estável, pacífico, ecologicamente seguro e limpo, é um mundo onde o capitalismo definitivamente não prospera. O capitalismo precisa de caos. E é isso que os Estados Unidos levam, a OTAN leva em qualquer lugar que eles vão. Eles nunca levam democracia, eles levam caos. E isso não é um efeito colateral indesejado da democracia. O caos é exatamente o que eles procuram e o que eles querem. Mas por quê? Por que o caos? Porque ele desestabiliza, ele desagrega, ele impede a comunhão, a associação, a solidariedade. Ele impede até que as pessoas se parem para ver o mundo em detalhes. Porque se você olha devagar, tem beleza em todo lugar. Todo lugar tem alguma coisa bonita. Mas isso não vende. Se a beleza, em suas mais variadas formas, ela é tranquilizadora, se há uma dimensão estética na paz, isso tem que se transformar em algo raro, em uma mercadoria inacessível. Sabe, o ser humano moderno, ele evita o detalhe. Por exemplo, eu estou numa rua aleatória da cidade do interior de Goiás, numa calçada que fica embaixo de uma parreira. Eu acho que muita gente não percebe quando está andando, sabe? É um tipo de espaço que não existe só nessa cidadezinha perdida. Existe no Brasil inteiro. Se você olhar devagar para as coisas, você tem que olhar devagar. Se você olha devagar para as coisas, você vai ver que elas são bonitas. Daí a necessidade da pressa. Daí o tempo contado. Para que você nunca olhe devagar para as coisas. Olha lá, um quintalzinho cheio de flores. Uma planta de flores bonitas, de folhas bonitas, né? Sempre tem coisa bonita. Sempre. Tem coisa interessante sendo feita. Tem pessoas inteligentes e interessantes respirando. A cena sempre existe. É por isso que eu ao mesmo tempo gosto e não gosto do cinema. Esses filmes, tipo Marvel, DC Comics, eu sou muito mais ver uma árvore dessa. Isso é o quê? É da família da ata, né? Da temoia. Eu esqueço o nome disso. A planta do norte. Tá aqui. Olha lá uma quaresmeira dando flores bonitas. Sempre tem alguma coisa. Mas no meio do caos você não percebe. E a ideia é exatamente essa, você não perceber. Porque não percebendo você
adoece. Sabe, eu estava comentando na questão do subsídio, essa ligação entre o subsídio e o absurdo. A gente tem que encarar o absurdo da vida. A gente precisa encarar o absurdo da existência. Como a gente deve encarar o abismo de Nietzsche, né? Eu creio que são duas dimensões da existência. O abismo de Nietzsche, que a gente deve ter cuidado ao encarar, porque ele fatalmente vai encarar a gente de volta. E a montanha de Sísifo, que a gente vai tentar subir com as pedras da nossa existência. A vida é uma ponte entre essas duas dimensões. A montanha e o abismo. A planície, ela é muito rara. As lianuras, né? As lianuras. Sérgio Buarque de Holanda adorava essa expressão. Liano, lianura, a planície. Ela está interdita no capitalismo. O que está no capitalismo é o barulho, a velocidade, a falta de sentido, ou um sentido horroroso que as coisas têm, sobretudo se a vista é apressada. Olha, são remanescentes cerrados do lado do lixo. Eu passo por aqui todos os dias, praticamente. 2 vezes. Indo e voltando. E nenhuma dessas plantinhas me é estranha. E eu não sei. Na verdade eu sei, eu sou indiferente para todas elas. Elas são indiferentes para mim. Mas estranha nenhuma delas me é. Porque, no limite, meu colega do Centro-Oeste, Almir Sater, entendeu tudo. Andar devagar, porque eu já tive pressa. E aí eu sofri. Sem aprender nada. Certo? Andando rápido você não sente a sombra refrescante, que logo em seguida é substituído pelo calor revigorante. Tem um poema de um francês chamado Eugène Guillevic. Até comprei um livro dele. Ele é matemático, incrível, né? Um poeta matemático. E é matemático no sentido de matemático mesmo, matemática alta, avançada. Eugène Guillevic, grande matemático e poeta. Tem um conto do Edgar Allan Poe que ele faz uma observação. Alguém julga uma pessoa por ser tonta porque ele é um poeta. Essa pessoa é um poeta. E o outro retruca falou, não, ele é um poeta. Mas de forma alguma julga ele tonto, porque ele também é um matemático. Isso faz dele não só uma pessoa especial, mas uma pessoa perigosa. Um sentido amplo da expressão. Eu, evidentemente, nunca cheguei a conhecer o Eugène Guillevic. Mas eu lembro que quando eu estava na faculdade, quando eu estava fazendo graduação aqui na Federal de Goiás, eu acho que eu estava lendo um livro de Bergson. Acho que era de Bergson, não tenho certeza se é de Bergson não. Alguma coisa sobre metáforas e sonhos. E aí eu vi uma poesia de Guillevic. No fundo do azul ao amarelo. Como assim no fundo do azul ao amarelo? Levei um tempo para entender.
de que amarelo ele estava falando. No fundo amarelo, há o negro. Negro que se ergue. E que não se pode abater como um homem, com os punhos. Esse poema ficou na minha cabeça. Eu entendi o que ele estava falando. Do amarelo do fundo azul era o dia. No fundo amarelo, ao negro, que é a noite, que se ergue. E não há nada que você possa fazer. Nada. E a partir daí, a noite se ergue, você pode construir uma série de metáforas, de semióticas, de hermenêuticas. E eu falei, gente, cara, que poeta extraordinário. Tinha um cara chamado Clemens Bentham, que também era matemático. E era tão imensa a sua saudade que eu não sabia a quem lamentar. Então, chorei no silêncio do seu colo. Clemens Bentham também é matemático. Essas poesias feitas por matemáticos, eu nunca achei um livro do Clemens Bentham, mas do Guilherme eu achei, comprei, tem ele lá em casa. As poesias dele são brutais. Um dia, agora que eu tô fazendo live no TikTok, consegui fazer, eu quero declamar poesias. É uma coisa que eu sempre quis fazer. Evidentemente não dá dinheiro, eu não vou ganhar dinheiro declamando poesias de autores obscuros, ou mesmo aquelas clichês, né? Aquela que os burgueses gostam de mandar para suas namoradas. Pablo Neruda, ou Poema em Linha Reta, de Fernando Pessoa. Não tem nada contra o clichê. E nem acho que as pessoas devam ter alguma coisa contra os clichês. A poesia clichê também é uma boa poesia. Inclusive, se vocês me permitem, eu lembro de uma poesia clichê de uma autora americana, que eu não vou dizer o nome, vocês vão descobrir. Nunca vi um campo de urzes, também nunca vi o mar. No entanto, a urze eu sei como é, e posso a onda imaginar. Uau, que mulher! Como também Ada Negri, Ana Rimatova, ou para ficar na minha terra natal, com as minhas poetisas natais, Cora Coralina. Que me é especialmente cara, porque goiana, porque doceira, como a minha mãe, a minha avó e alguém que eu já amei. Eu respeito muito as pessoas que fazem doces. São pessoas maravilhosas. Se a pessoa faz doces e poemas, aí é uma outra dimensão do encanto. Agora, uma pessoa que faz doces e poemas é uma pessoa sem pressa. Ou que pelo menos tem seu próprio tempo. O que não significa não estar imerso no caos. O caos está em todos nós. Por isso que é ruim que ele esteja em volta de nós. Porque se estamos mergulhados no caos da nossa própria mente, da nossa própria imaginação, da nossa própria consciência, isso por si não é algo ruim. Pode ser uma força criadora, uma força criativa. Mas se a gente está imerso no caos, um caos que não nos permite analisá-lo, bom, aí a gente pode ter um problema. Tem um termo em francês, bricolage.
aprendi, eu estava estudando antropologia, bricolagem. É um bom termo. É uma boa ideia. De construir as coisas a partir de fragmentos. Os franceses parece que sabem fazer isso, né? Deixa eu ver se eu mostro. A minha visão daqui. Olha lá o prédio sendo construído. Eu morava do lado dele, para Minas. Vocês viram que eu continuo morando na mesma rua, em torno da mesma ferrovia. Eu gosto do barulho. Não é caótico. A minha mente é simples. E pelo meu próprio transtorninho, o meu mundo também é. Mas sem tempo, na pressa, até ele se torna caótico. Eu estou imaginando que eu estou aqui conversando como se eu estivesse falando com um amigo, uma amiga. Com qual objetivo? Sei lá. A pessoa ouvir minha voz e dormir. Vou ter paz. É por isso que eu apaguei a live que eu fiz de madrugada. Porque ela era meio pessimista, meio catastrofista. Então ela não acrescentava. Se ela não acrescenta, para que deixar? Eu falei, Leida, você falando espanhol depois, acrescenta o quê? Não sei. Não depende de mim. Eu não estou plantando uma semente. Eu estou irrigando o solo da sua alma, da sua consciência. O que vai nascer, aí é uma questão sua. Mas eu tenho certeza que pode ser bonito, se você quiser. E essa é a mensagem, né? Tudo é bonito se a gente olha devagar, inclusive a gente mesmo. Não é questão de olhar com profundidade, é questão de olhar sem pressa. Nada é feio se a gente olha devagar. O carinho é um ato de delicadeza. E a delicadeza é um amor sem pressa. Então é uma coisa que convém cultivar. De toda forma, para quem gosta de um ritmo mais caótico, hoje à noite, 8h30 como sempre, nós vamos fazer uma live sobre a importância geoestratégica da Palestina, principalmente para os chineses. Convido você a nos assistir. Aí vai ser mais caótico, tem gente que gosta. E eu consigo respeitar isso. Até.